Bem-vindos a mais um episódio de Harmonizando Consciente Cast. Eu sou a doutora Laís Goulart e tô aqui em mais um episódio para falar sobre sedação consciente com vocês. Olá, gente, eu me chamo Renata Bose. E é o seguinte, pra você que tem medo de consultório de dentista, sabe? Só de pensar em entrar nesse local já dá até arrepio? Fica tranquilo que eu também era uma dessas antes de conhecer a doutora Laís, tá? Pode ter certeza que hoje o seu modo de ver um consultório de dentista e de procedimentos de beleza vai mudar muito, não é mesmo, Laís? Com certeza, e muito. Perfeito, então vamos começar. Eu quero começar perguntando se você sabe o porquê tantas pessoas têm tanto esse pânico de consultório de dentista. Com certeza já vem de algo lá de trás, né? Antigamente a odontologia era completamente diferente, né? Então as pessoas vieram com traumas, né? Dor, medo. E aí, para trazer isso para hoje, eles vão para o consultório odontológico, mas eles já vão com aquele trauma lá de trás. Então, independente do dentista hoje não ser o dentista passado, ele traz um trauma. E às vezes passa de geração para geração, né? Passa. Porque antes realmente, provavelmente era mais dolorido, porque não sabiam, não tinham, né, os maquinários, não tinham a consciência médica que se tem hoje, né? A consciência odontológica, a consciência, enfim, que se tem hoje. E também, né, não tinha o atendimento, né? Que se encontra hoje ainda em poucos, né? Mas não tinha esse atendimento tão humanizado. Sim, com certeza. A anestesia, né, o que eu mais ouço hoje dos pacientes que passaram por experiências lá atrás, falando sobre anestesia mesmo, né? Toda a situação em si, mas anestesia, o dentista anestesiava, mas o dentista já ia tirando o dente. E antes também não tinha essa questão da gente tentar fazer o máximo possível para não tirar o dente. Exatamente. Né? A gente hoje tem vários tratamentos, desde a restauração, o canal. Hoje a gente está recuperando os dentes, né? Fazendo implante e tem tantas outras opções, né? E antigamente não, antigamente o dentista falava assim, não, vamos tirar. Vamos tirar, só tirava, né? Só tirava o dente. E aí anestesiava, não esperava nem pegar direito a anestesia, já ia tirando o dente, né? E na hora que chegava em casa, quantos relatos eu ouço disso? Na hora que chegava em casa, que pegava anestesia realmente. Porque hoje a anestesia que a gente tem é muito melhor muito mais rápida, do que a anestesia lá de trás. Então, você imagina. Com certeza. A gente falou muito de anestesia, né? Mas o nosso episódio mesmo de hoje é de sedação. Então, só para eu entender, qual que é a diferença da sedação e da anestesia? Porque muitas pessoas, inclusive muitos amigos meus viram, né? Cheguei até a comentar com você, que viram o episódio passado. E essa pergunta foi unânime. Todo mundo perguntou assim, é tipo uma anestesia. Daí eu falei assim, não, pelo que entendi, não, mas vou perguntar. Então, é a mesma coisa, a sedação consciente da anestesia ou não? Não, não é. A anestesia, ela vai tirar totalmente a dor. Vamos falar a dor local, né? A dor do dentista. Então, eu vou aplicar anestesia, ele vai tirar a dor totalmente. Então, é como se tivesse até amortecido aquele lugar. Sim. Né? Tanto que o paciente fala, nossa, tô com a boca ruim, não consigo falar, né? A sedação, não. A sedação, ela faz ela vai fazer você suportar mais a dor, né? Vai aumentar o limiar de dor e aí você suporta mais a dor. Então, você sente, só que você sente menos do que você sentiria. E você tá o tempo inteiro acordado. Então, o benefício dela é esse. As pessoas, né? Falam, mas eu vou ficar desacordada? Eu vou dormir? Não, você não vai dormir. Você não vai ficar desacordada. Você vai ficar acordado o tempo inteiro, de olho aberto, né? Às vezes eu falo pro paciente, fecha o olho um pouquinho. Porque, principalmente, eu uso mais para procedimentos estéticos. Então, eu vou passar algumas
agulhas e tudo Sim, mais que a na gente não tá frente, acostumado. né? Então, eu prefiro que o paciente feche o olho, até porque a nossa sensação quando a gente fecha o olho é diferente de quando a gente tá com o olho aberto, né? Então, ele vai ficar o tempo inteiro acordado, ele vai conversar comigo, né? Se ele quiser conversar, ele conversa. Então, ele vai sentir eu fazendo o procedimento, mas ele não vai sentir da forma que ele sentiria se ele não tivesse Sem a sedação. Sem a sedação. Entendi. E agora, acho que só pra gente ilustrar, eu vou pedir até pra produção colocar um videozinho. Porque, então, você explicou que a anestesia, ela é feita com agulha, normalmente, né? Realmente, vai lá dentro, né? Isso. Já a sedação, não, né? A gente tem até um vídeo aqui. O que é isso que você põe no dedo? Esse é o oxímetro. Então, a gente, ali, você vê que a gente já tá monitorando o paciente desde o começo. Olha como que ela é segura, né? É muito seguro. Eu vou saber a saturação do paciente, quanto que tá, né? Então, o quanto de oxigênio que ele tem. E também a frequência cardíaca, porque também altera a frequência cardíaca. O paciente, ele tá muito ansioso, com muito medo, o batimento vai lá em cima. É verdade. Quando o paciente fica mais calminho, né? E ali eu já tô inserindo o dispositivo que a gente coloca no nariz. E vou colocar, lá, o oxigênio primeiro, para ela começar a inalar aquele oxigênio. E esse negocinho que vai no nariz, ele sai um arzinho? Sai o arzinho, vai todo ali, tá. né? E depois que ela tá um pouco no oxigênio, eu coloco o óxido nitroso e abaixo o oxigênio. Ela vai ter oxigênio o tempo inteiro no corpo dela, né? Só que é misturado. Mas é misturado. Então, a gente tem oxigênio no ar, né? De 20, 27, mais ou menos. E ali eu deposito 30%. Então, é muito mais. Os pacientes morrem de medo. Mas não tem algum risco, né? Não, é super tranquilo. Mas você mede, não porque vai dar alteração pior pro meu coração. Não, ao invés dele ficar acelerado do meu medo, vai diminuir essa aceleração. Então eu vou ficar mais calma. É por isso que tem esse negócio no dedo. Isso, pra gente ter um controle mesmo do paciente, né? Porque querendo ou não, é uma sedação, né? A gente tá fazendo um procedimento no paciente. Então a gente vai ficar ali monitorando o paciente o tempo inteiro para ver como que tá essa saturação, como que tá essa frequência cardíaca, né? Mesmo sabendo que todo procedimento, ele vai estar com oxigênio, ele vai estar com a frequência cardíaca baixa, mas eu faço o monitoramento desse paciente o tempo inteiro. Então não tem medo. Então o que a gente viu ali, o passo a passo? É primeiro o aparelhinho no dedo, que não tem nada, não tem alguma agulha nenhuma lá no aparelho. Não. É só aparelhinho. E depois esse caninho que vai no nariz, que parece ficar super confortável, né? Isso. Aí vem esse dispositivo. E daí você vai fazendo E só. Isso é a sedação consciente. Só. E a gente vai vendo, depois eu explico, né? Antes eu explico e depois também eu vou perguntando pra ele se tudo bem, se ele tá bem, né? Ele estando bem, depois eu deixo ele relaxar ali e faço meu procedimento. Perfeito. Ali, quando eu faço procedimento estético, né, na face, eu vou anestesiar esse paciente também. Ah, sim. Entendeu? O Botox não, porque o Botox a gente não anestesia. Mas a gente vai fazer algum outro procedimento, vai fazer um preenchimento labial, vai fazer uma olheira, vai fazer qualquer outro tipo de procedimento, eu anestesio mesmo assim esse paciente. Sim. Então, ele vai ter a sensação da anestesia. Mas essa anestesia, ele não vai sentir tanto quanto se ele não tivesse com esse cheirinho. Isso mesmo. É verdade isso. Ele não vai sentir a dor da anestesia como ele sentiria. Porque a dor da anestesia dói. É chatinha. Arde. Pra caramba. Então, eu faço isso para ele ter um conforto muito maior ali no procedimento. Perfeito. Né? Então, depois que ele tá anestesiado, que ele tá com a sedação, se ele quiser, ele até dorme. Né? Sim. Porque ele tá super tranquilo. Ele não tá com medo de sentir dor.
Sim. Que ali a sedação já vai tirar esse medo do paciente. Tanto que é muito usada em crianças. Então é muito seguro. É super seguro. É uma das sedações mais seguras que tem hoje. É super seguro. Criança pode usar a partir de 2 anos. A gente fala uns 3 anos porque a criança ela tem que inalar, ela tem que ser muito cooperativa. Sim. Né? Então, se ela não for, não adianta, porque ela vai tirar, ela vai, né? Agora não, ali com os 3 anos ela já tá entendendo. Então, muitos consultórios odontopediátricos é usada a sedação consciente em crianças. Gente, se é pra criança, então é pra todo mundo. É muito segura. É até para mulheres para fazer parto. É verdade. É usada porque tem muitas até mulheres que mulheres. ficam super nervosas na hora do parto. É até pro parto. E aí vai diminuir essa sensação da mulher. Ela vai ter todos os movimentos, ela vai ter a força, ela vai ter as contrações. E ela vai ficar Mas- acordada pra ver o bebê. É, o tempo inteiro. Só que vai diminuir essa dor dela. Na verdade, vai aumentar o limiar de dor. Ela vai suportar mais essa dor. Que legal. Então, isso você fala que ela pode usar até pra um parto normal. Para um parto normal. Justamente pra isso. Pra ela Justamente. poder conseguir sentir mais isso, É. ficar mais tempo sentindo dessa dor. Porque, então você pensa, né? A sedação é usada em crianças, é usada em mulheres Gestantes, né? Que normalmente não Gestantes. podem nada. com nada. Então, é extremamente seguro. Extremamente seguro. Super seguro. Super. Agora, eu só quero voltar, por curiosidade. Ali, o que ela foi fazer? Ela foi fazer um fio em olheiras. É um tratamento, Fio em olheiras. é um fio filler, né? Que eu fiz nela. É um fio, é a Raíssa. A parte de cima ali, eu tirei a foto no dia. E a parte de baixo, a foto de baixo, foi ela que me mandou. Gente, Né? mas olha ali. Mas ele preenche? Ele faz um preenchimento, ele faz um leve preenchimento. São vários fiozinhos, são 2 fiozinhos. E ele, além de fazer esse levantadinho ali, ele vai também estimular colágeno naquela área. Perfeito. E depois o corpo absorve. Aham. O corpo vai absorvendo. Ela é uma paciente que eu vou fazer também preenchimento. Então, ela precisa dos 2. Sim. Mas só com o fio, a gente já vê que Uma teve diferença uma surreal. melhora muito grande. E ela é super medrosa. Ela tava com medo de sentir E dor. ali não parece, porque eu vi o vídeo de você aplicando, né, alguma Fazendo. coisinha aqui nela, que vinha uns tubinhos. E ela assim, ó, tipo, plena, Ela tava super tranquila. tranquilíssima. Super tranquila, ela não tava sentindo nada. E sabe o que é engraçado? Os pacientes, depois que termina, eles falam assim: já acabou? Então, já acabou? Já acabou. O que mais você deve ouvir? Nunca mais faz sem isso. Nunca mais Não, fazer nunca isso. A mais. Me maioria recuso a fazer sem isso agora. A maioria das pessoas. Gente. E muitos pacientes também que vão no consultório para fazer, porque viu que eu trabalho com a sedação e era paciente que nunca faria um procedimento sem a sedação. Eu imagino. Procedimentos imagino. estéticos, né? Ele tava querendo fazer, mas ele tava com medo da dor. Ele sempre quis fazer, mas o que não deixava ele fazer era a dor. Nossa, eu imagino que isso deve ter um monte de gente. Porque eu Tem. também, eu sou péssima pra dor. Eu Tem. sou péssima pra dor. Ninguém quer sentir dor, Ninguém quer sentir dor, é verdade. né? A gente faz, a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente sabe que a gente vai sentir dor, mas por que que a gente não procura, então, fazer com que melhore a situação para Sem o dor, paciente, né? Vamos tentar de tudo para amenizar, porque ninguém gosta de sentir dor, Exatamente. né? Então é isso que eu quis fazer no consultório. Quando O que é um grande diferencial, né? Porque não é todo lugar que você vê. Na verdade, eu nem sei quantos lugares tem isso. Que usam isso exatamente pra estética, por exemplo. Para estética, eu não sei o certo de falar. Mas profissionais habilitados, dentistas habilitados,
Com sedação consciente no Brasil, temos apenas 3.500. Muito pouco. Muito pouco, muito. Pouquíssimo. E 2.030 são mulheres. Que tem uma sensibilidade a mais. Por que será? Tem uma sensibilidade a mais. Tipo, o paciente não precisa passar por isso, sabe? Uhum. Eu lembro que a gente tava conversando na última gravação, onde a gente depois ficou batendo papo. E é muito legal, você falou assim pra mim. Porque eu queria que as pessoas não ficassem ansiosas de ruim quando fossem ao meu consultório. Ansiosas, nervosas. Não, ansiosas porque é um lugar onde ela vai relaxar e ainda vai sair bonita. Eu falei, nossa, isso é muito Laís, né? É querer dar o conforto máximo e ainda ser lembrada por isso, assim, né? E eu falei, gente, é muito isso. E faz tudo totalmente sentido por você ter aderido, né, a esse equipamento. Muito, muito incrível. E a sensação também de… Eu queria passar pro paciente o quê? A vontade dele de voltar pro meu consultório, né? Ele querer voltar. Não ele fazer um procedimento e de repente ele falar assim… Ai, nunca mais eu faço isso. Nunca mais. Não… Vamos arrumar uma forma de deixar com que tudo seja mais confortável, mais gostoso para o paciente, né? Ah, vamos fazer um botox? Nossa, mas botox, eu vou fazer um botox para fazer… vou pôr uma sedação para fazer um botox? Gente, não causa nada, não vai dar problema nenhum. Por que você não quer sentir ali um conforto melhor? Com certeza. Por que não? Então, é legal. Faz um botox, faz o lábio, faz a olheira, faz tudo. Tanto do mais rápido, como um botox, que ele é mais rápido, né? Do que um preenchimento, eu acho, né? Você usa isso. Pra você não tem, assim, não, pra esses procedimentos eu acho que sim, e esses não. Pra você, é sem discriminação de procedimento. Usem todos. Todos. Todos os procedimentos estéticos meus estão incluídos a sedação consciente. Aí é a escolha do paciente. O paciente, eu não quero mesmo, Laís. Não, então tudo bem, escolha dele. Que loucura. Eu penso comigo assim, lá atrás, fico assim, gente, não é possível que você não quer sentir a sedação consciente? Ó, tem coisa melhor nesse mundo. Eu quero te perguntar uma coisa, porque ali no vídeo você me explicou que primeiro você coloca o oxigênio, depois você vai regulando, coloca o outro que é o óxido nitroso. O óxido nitroso. Isso. E daí quanto tempo começa a fazer efeito ou é de organismo para organismo? Como é que é isso? A gente tem pacientes, lógico, que sedam rapidinho. Né? Tem uns pacientes ali que já demoram um pouquinho mais. Mas ali em torno de uns 3, 4 minutinhos, o paciente já tá… A partir do momento que eu coloco o oxigênio primeiro, deixo um tempinho ali, e depois já coloco a sedação e eu vou colocando aos poucos o nitroso. Então, naquele momento que eu coloco um pouquinho do nitroso, ele vai sentindo aos poucos. Ah, entendi. Entendeu? Mas é super rápido, então. Super rápido. E outra coisa que os pacientes pensam, né, que eles têm medo, é dessa questão de eu vou sair daqui, mas eu vou ficar… Isso que eu ia perguntar. E depois? Se demora uns 3 a 4 minutos pra começar e pra terminar? 5 minutos já não tem mais nada no corpo do paciente. Porque sai na respiração. Só que na hora que eu tiro o nitroso dele, eu vou deixar ele mais ou menos uns 2 minutos ali com o oxigênio. Entendi. Então, ele já vai tirando o nitroso ali, porque ele só vai respirando o oxigênio. Então, depois que eu tiro, eu ainda converso com ele, tudo. Ele já tá totalmente consciente. Consciente, eu digo assim… Mas assim, pode dirigir? Pode dirigir, normal. Ele não precisa ir acompanhado. Igual uma sedação, quando você faz pra fazer endoscopia, que você tem que tomar medicação e depois você fica lá um tempão. Não, tá acompanhado. Não, saiu da minha cadeira. Eu só peço pra que ele fique 5 minutos na recepção, porque eu prefiro.
Mas ele pode sair normal, andando, sozinho, pode dirigir, pode fazer tudo. Voltar a trabalhar, tranquilo. Voltar a trabalhar, tranquilo. Ele não tem problema nenhum. Nenhum. Perfeito. E aquele negocinho que você colocou no dedo, que você falou que é de pressão, né? Tem problema pra quem tem pressão alta ou pressão baixa usar Não, essa sedação? não tem problema. Aquele dispositivo é o oxímetro. Ele vai medir a saturação de oxigênio no paciente, no sangue do paciente, no corpo do paciente. E a frequência cardíaca. Ah, não tem nada a ver com pressão. Não. Gente, viajei. Tá Mas- pra ver que eu não entendo nada. Mas eu vou te falar sobre a pressão. Tá. Já que você perguntou, a pressão é o seguinte: o paciente tem pressão alta. Ele vai fazer uma consulta no dentista. Ele não vai fazer nada. Só uma consulta. Ele sentou na minha recepção, ele tá controlado, a pressão dele sobe. Ele sentou na minha cadeira, subiu mais ainda. É verdade. Tadinho, é de medo, de ansiedade. De ansiedade, porque a pressão ela vai subir por conta do medo, da ansiedade, tudo, né? Então, vamos lá. Pacientes hipertensos, ele tem um risco maior no dentista, ele tem um risco maior em qualquer outras situações que Que não sejam coloquem convencionais. para ele, porque vai ter essa alteração, mesmo ele medicado, ele vai ter essa alteração, né? Lógico, ele vai estar medicado, vai ser menos, mas ele vai ter, né? Pacientes cardíacos, ele vai estar medicado, ele vai estar medicado, mas ele vai ter uma alteraçãozinha ali. Uhum. O que acontece com a sedação? A sedação vai acalmar esse paciente, eu vou conseguir ter muito mais segurança em qualquer tratamento dele. Gente, então até é mais seguro. O ideal Até seriam mais essas seguro. pessoas que têm, né, essas condições, então procurar, assim, uma doutora Laís, né? Pra fazer procedimentos com a fazer. sedação. Porque vai ser mais seguro pra eles. E daí, quem tem pressão baixa, tem problema? Não tem, porque geralmente ele, né, ele vai deixar você mais molinho, mas não tem. Uhum. Não tem problema nenhum. Esses pacientes que eles têm, né, essas condições, o correto seria, obviamente, fazer com sedação, né? A gente tem anestesia. Anestesia, que a gente trabalha, anestesia odontológica, né? Que a gente aplica, ela tem adrenalina. Então, quando a gente faz anestesia no paciente, ele já tem… A adrenalina dele sobe, ele já tem um pouco, o batimento cardíaco dele aumenta. Então, o paciente que ele tem essa condição, você pensa, eu vou anestesiar, ele vai ficar um pouquinho mais ansioso, mais acelerado, né? Então, a sedação é incrível pra tudo, pra tudo. Certeza. E eu acho que também, pelo menos eu deito numa cadeira de dentista, eu fico assim, ai, vai começar agora. Não vejo a hora de terminar. Eu sempre fico pensando, não vejo a hora de terminar. E nem é porque o problema é comigo, entende? Então eu acho que usando isso, você não vê. Não. Você tá tão relaxado que acabou. É super rápido. Perfeito. Né? Você não vai ficar prestando atenção ali naquele barulhinho, né? Que os pacientes falam, né? Que é o do nosso motor, né? Sim. Então, que todo mundo tem medo. Ai… Meu Deus, eu não aguento esse barulhinho. Sim. É isso que me dá medo. É o barulhinho. Então, você não vai ficar prestando tanta atenção naquilo. E até da agulha, você vai né? estar mais relaxada. Agulha, fazer procedimento também é terrível. Agulha, Então, o paciente ele vai ficar totalmente mais relaxado. E mais uma pergunta mais dessas pessoas, né? Com essas condições. Pra diabetes também não tem nada a ver? Não tem. Não tem. Ele estando controlado, não tem. Porque não é com você, não é sobre… não é sobre a sedação consciente. Se o paciente tem isso, ele tem que fazer o tratamento dele normalzinho e pra você com o tratamento feito, né? E o paciente diabético também se descontrola tudo ali, né? Então, tudo altera. Exatamente. O nosso corpo, tudo altera. Exatamente. Né? Hoje a gente tem muitos pacientes que têm ansiedade, né? Tem crises de ansiedade.
Então, olha como que isso ajuda também. Não, eu acho que a questão também da gente estar tão ligado nas redes sociais, isso vai… Você ter que ficar parado pra poder fazer um tratamento, isso vai te gerar… Vai começar todo mundo ter esse tipo de ansiedade e não conseguir ficar parado em algum lugar. Então, essa sedação consciente, acho que vai chegar um momento que vai servir pra todo mundo, né? E pra todo mundo mesmo, porque você disse de crianças, né? Você disse que crianças não têm problemas… gestantes não têm problemas. Mas agora, falando em idade ainda, eu queria saber, e pessoas de mais idade? Por exemplo, uns 70, 80 anos, tem problema? Não, pode fazer. Pode fazer também. É aquilo, a gente tem que ter o monitoramento de tudo do paciente, né? Então, o paciente, ele tem que estar controlado. Perfeito. Né? O paciente que ele tá descompensado, quer dizer… descontrolado, é um paciente que não pode nem estar ali no consultório. Não estaria nem fazendo um procedimento estético, um paciente desse. Ele não pode… Por quê? Porque se ele tá descontrolado, ele não pode estar ali que… No momento que ele sentar, ele vai descontrolar tudo, né? Então, o paciente, ele estando controlado certinho, né? Ele pode ser atendido no consultório odontológico com a sedação consciente. Tranquilo. E não tem problema a idade dele. Não tem problema. Não tem. Você falou de controle, descontrole. Eu lembrei que você falou de autista. Que tem muitas pessoas que lidam com autistas usando também a sedação consciente. Pacientes com condições especiais. Olha que legal. Né? Que são pacientes que já têm uma certa resistência. Atividade, né? Tem até a síndrome do jaleco branco, né? Então, são pacientes que estão a todo momento, tudo que eles vão fazer, eles estão mais ligados ali, né? Eles prestam mais atenção, eles prestam atenção em tudo. Exatamente. Né? Então, você pôs um paciente na cadeira, tudo que você for ali perto dele, você pegar um espelhinho, né? E pacientes especiais… Ele, dependendo da condição dele, ele não entende, né? Sim. Ele vai bater a mão, ele vai… Por isso que eles também têm que ir, irem em dentistas especiais também. Sim. Eu só tô trazendo esse assunto aqui só para as pessoas entenderem, não que você trabalha com esse tipo de público, mas para as pessoas entenderem o quanto que é seguro. Sim. Porque, gente, se é seguro para crianças, se é seguro para idosos, se é seguro para gestantes, se é seguro para pessoas com condições como autismo, com doenças como diabetes, como pressão alta ou baixa. Gente, é seguro real para qualquer pessoa. Mas eu digo pela questão, assim, dentistas especiais, dentistas mesmo que mexem com a sedação também, entendeu? Isso que eu tô… Porque a criança, ela tem uma certa resistência, né? Então, dependendo, ele vai no dentista que tem essa sedação, vai ser muito melhor para essa criança. Vai traumatizar muito menos essa criança. Né? Com certeza. O dentista explicar. E olha que gostoso, porque a criança é assim, ó. Olha que gostoso esse arzinho, vamos pôr, e você já conversa com a criança. Olha que cheirinho, vamos pôr um cheirinho. Aí você finge que você vai colocar em você coloca na criança. A criança daqui a pouco tá sentindo, de repente ela já… Então, não é muito mais confortável para essa criança? Muito mais. Pra criança, pros pais, né? Porque os pais devem ficar super aflitos, né? De ver o filho tendo que passar por aquilo, porque tem que passar, né? Por dentista, não tem como. E naquele desconforto, né? E vai ser muito mais rápido para essa criança, para esse pai, para esse profissional. Porque é uma luta, você tem que… dependendo da criança… Tem que fazer com a criança chorando. É verdade. Porque às vezes tem situações ali que não dá pra deixar, tem que fazer. É verdade. Aí é onde vem o trauma, né? Então realmente a sedação é super conveniente nessas situações, né? Com certeza. E afinal, o que muda na dor? Isso, muda na dor? Ou é outro tipo de experiência? Porque eu acho que isso também, eu tive muitas pessoas que depois que assistiram o episódio, falaram pra mim assim… mas daí se para a dor, não precisa nem de anestésico. Então eu falei, não, gente, mas…
Tem alguma coisa errada. Então, assim, o que muda na dor? Você diz na paciente se ele vai sentir a dor ou não? Se isso diminui a dor, ou o que faz isso? Que eu consigo realmente não ser tão desconfortável um botox pra mim, por exemplo. Ele diminui a dor. É o que eu tô falando pra você do limiar de dor que eu falei. Limiar de dor significa o quanto a gente suporta a dor. Então, você tem um limiar. Eu tenho outro limiar, o outro tem outro limiar. Cada um tem um limiar de dor. Então, tem pacientes que têm um limiar alto, tem pacientes que têm limiar baixo. Quer dizer que um suporta mais que o outro. Então, vamos supor, se você tem um limiar de dor baixo, eu vou aumentar esse limiar de dor seu. Eu vou fazer com que você suporte mais essa dor, que você não sinta tanto. Então, você não vai sentir tanta dor como você sentiria. Perfeito, entendi. Entendeu? Entendi. Porque realmente tem coisas que eu faço, eu falo, nossa, dói muito. Minha mãe fala dormir. Eu falo, como dormiu? Então é isso, eu vou estar tão relaxada ao ponto de conseguir chegar com essa dor próximo dessas pessoas que estão à minha volta e falam que não sente. Perfeito, gente. Incrível isso. Incrível isso. E deixa eu perguntar uma coisa. A gente conversou até no episódio passado, mas eu quero trazer isso de novo, porque é muito legal, né? Até falei para as pessoas entrarem no seu Instagram e ver. Mas quero voltar a falar, porque a gente tá falando desse aparelho super revolucionário. Então, quero falar, por que chama gás do riso? Porque ele pode dar algumas risadas no paciente. Então, tem isso mesmo. Tem gente que tem vontade de rir mesmo. Tem gente que tem vontade. Aí, se aumentar um pouquinho mais ali o nitroso, tem paciente que pode ter uma crise de riso ali. Gente, que é ruim? Não é ruim, é gostoso. O paciente tá dando risada. Sim. A intenção não é essa. Sim. Lógico. Mas na hora que o paciente dá aquelas risadas ali, é descontração, né? O paciente tá rindo, eu tô rindo também, tá tudo bem. Ele fala, tem gente que canta, fiquei sabendo. Canta. Tive paciente que perguntou pra mim assim, ai, Laís, você não vende isso não, pra eu colocar do lado da minha cama? Eu falei, não vendo. Tão relaxado que fica. Mas deixa eu fazer uma pergunta, não tem risco de viciar nisso? Não tem, né? nenhum. Porque se é um negócio que a gente tá cheirando, não tem nada a ver com isso. Nenhum. Só tem aquele risco de você sempre querer voltar pro meu consultório, né? Esse é o melhor risco. É o melhor risco. Gente, mas é verdade. Quem, em sã consciência, vai fazer um negócio, você vai sentir menos dor e querer depois, na próxima, fazer sentindo dor? Ninguém quer. Ninguém quer. Não faz sentido. Eu tive uma paciente, Renata, que ela havia feito um botox e ela não conseguiu voltar nesse profissional para fazer o que falam retoque, né? Uhum. Que é a reavaliação. E ela não voltou. E depois, quando eu trouxe, né? Quando eu levei a sedação no meu consultório, ela foi lá e ela me contou toda a história. Ela falou, Laís, quando eu vi que você trouxe esse aparelho, falei, meu Deus, eu vou com a Laís. Eu quero fazer o botox, eu quero fazer os procedimentos, mas eu não tenho coragem porque eu senti muita dor. É o que eu falei pra você, de limiar de dor. Então, assim, pra gente, às vezes é suportável, mas tem pacientes que é insuportável. Ele não consegue. E essa foi uma dessas pacientes. Na verdade, eu tenho mais de uma paciente que tem essa questão. Não, e eu quero acrescentar algo que a gente até comentou ali, que eu fui num salão, né, essa semana, e encontrei, né, uma profissional super querida, a Cristina, e ela perguntou pra mim, eu te conheço, você faz o podcast da Laís, não é? Eu falei, Daí ela falou assim, nossa, as mãos dela pra fazer procedimento, ela é muito delicada. Então assim, imagina juntar
as mãos de fada que ela falou junto, né, com essa sedação consciente. E o que mais ela falou foi isso. Nossa, e ela é tão delicada, além de ser muito boa. Mas ela falou assim, a gente não sente. Ela é ótima, tudo que ela faz fica bonito, fica bom. Falou que voltou lá, que que a pele dela é bonita. Eu fico elogiando muito a pele dela, que eu acho maravilhosa. Ainda fala, a pele que você sempre elogia? Aí, foi a Laís. Eu falei assim, Tá vendo? tá vendo? É. Então, além de sedação, tem isso também. Tem a mão do profissional. Tem. Isso com certeza também faz Com toda certeza, a diferença. né? Ela tem que ir pra ela Nossa, agora imagina se ela for ainda com a passar sedação. com a sedação, viu, Cristina? Pode Tô falar te esperando pra ela. lá e obrigada pelo elogio. E a gente tá falando de um profissional que trabalha com isso. Então, qualquer profissional pode trabalhar com isso? Eu posso comprar um e usar ou não? Não. Você tem que fazer o curso, né? Tem que ser um profissional de saúde. Tem que fazer um curso que tem as horas, a carga horária, né? Depois desse curso, você tem que tirar uma habilitação. Fazer uma habilitação, né? E aí, para você poder exercer com segurança, né? Então, é algo super sério, não é? Algo que pode ter em qualquer lugar. Ter e ir fazendo, não. Tem que ter essa habilitação, tem que ter esse curso, tem que saber realmente ali o que tá fazendo, porque você tá lidando com a vida do paciente. Apesar de que nunca houve nenhuma morte por sedação consciente. E desde os anos 70, né? Então, 1970, que veio a sedação. Gente, 1970? Em 1970, 1980 deu uma melhorada aí, né? Sim. E depois, de agora em diante, tá bem, vamos falar assim, bem visada essa questão, né, da sedação. Acredito que daqui pra frente vai ser cada vez mais, né? Porque as pessoas, elas querem se diferenciar. Sim. E com o certeza. paciente também quer ir num dentista diferenciado, Sim, né? com certeza. Mas é importante falar diferenciado, mas habilitado. Mais habilitado? É muito Com importante certeza. isso. Sim, ele precisa E a estar gente tem até uma habilitado. foto de quando a doutora Laís comprou, né, o aparelho. Foi numa feira que você tava, é isso? Foi no CIOSP, né? Que é um congresso linda. internacional de odontologia. Gente, é bem pequenininho, né? O aparelho é isso. Ele é super pequenininho. Gente, nem Olha. dá tanto medo, vai. Não. Olha aí. A única coisa os pacientes, né, falam, nossa, porque tem um oxigênio que é grandão, né? Tá, aham. E fica ali embaixo. Mas olha, ele é super pequenininho. Aí tem o oxigênio e o óxido nitroso, né? Que a gente coloca embaixo. Tem as mangueiras. E o dispositivo que a gente coloca pro paciente. Ah lá, ali ele tá montado. Ah, tá. São os dois. Os dois cilindros, né? O verdinho é de oxigênio, de azul é de nitroso. Mas não tem nenhuma agulha, gente. Você põe um arzinho no seu nariz e fica relaxado. Pois é, E aguenta as dores. pois é. Olha que ótimo isso. Ah lá, sem Maravilhoso. dor e sem ansiedade. Sem dor e sem ansiedade. Perfeito. É, coisa melhor que tem. Não Melhor existe que coisa tem. melhor. E assim, você já deu até dados, né? Que são poucos consultórios odontológicos que tem. E o que te motivou a ter? Quem te motivou a ter? Como que foi isso? Como que foi esse estudo também? Essa sedação na parte odontológica, eu tinha visto muito pouco. Quase não vi mesmo, pra falar a verdade. Na faculdade fala sobre isso? Não. Não. Ah, Hoje eu não sei, né? Na minha época, não. É só quem vai se especializando, igual você que não para de estudar. E aí o Renato, que foi esse professor, que ele deu um curso. E aí ele me mostrou, né? Ele mostrou no curso. Ele mostrou a questão da harmonização com a sedação. Que ele faz a harmonização com a sedação. Ele usa em tudo, mas também dá bem ênfase na harmonização. E nesse momento me deu esse start. Falei, me interessei. Porque a harmonização, todo mundo faz, né? Agora, a harmonização com sedação,
O único que eu vi foi o Renato. Eu não conheço também. E eu, hoje. Então, eu não conheço ninguém. E aí, quando ele me mostrou tudo, né? Que ele fazia, os benefícios de você ter. Que ele falou, ele também é de uma cidade pequena, como eu, né? Lógico, a cidade dele é maior. Mas ele me mostrou como que isso seria possível, né? E quanto que você ia se diferenciar, né? E como ia ser diferente, como eu conseguiria ser diferenciada, né? E aí eu falei, ai meu Deus, parece que eu tô bem interessada nessa sedação. Mas eu fui, né, fui deixando, falei, depois eu vejo sobre isso, tal. E aí eu fui no CIOSP, quando eu cheguei lá no CIOSP, eu e o Sullivan tava passando perto do stand e a moça me chamou. Eu não tava nem com a intenção de comprar o aparelho. E nisso ali, conversando, foi mostrando, eu experimentei um pouquinho, eu falei, vou levar. Aí já fui embora com o carrinho e tudo. Perfeito. Porque isso, eu acho que ele vai muito, é o que eu volto a falar, ele vai muito de encontro com o seu propósito. Como do jeito que você é, do jeito que você quer fazer, do jeito que você quer ter harmonia em tudo, assim. Que seja um local gostoso de estar, que não seja só um consultório. Né? Vai muito além disso, né? Você, assim, você é essa pessoa que acolhe, que ouve. Então, assim, eu acho que é muito engraçado falar, mas é um produto que combina com a profissional, entende? É muito engraçado isso. Sim, que bom, né? Que bom, né? Que bom. E assim, pra deixar mais claro, assim, então, o que o paciente ganha na prática, então? Ele vai ficar totalmente relaxado. Ele vai ter confiança, porque é super seguro, né? Lógico, ele vai ter um receio, na primeira vez que ele usar, porque todo mundo tem. Tudo que é desconhecido, a gente fica com receio. Mas depois, é o que eu falo, todos os pacientes falam, não quero mais fazer sem. Aí você vende pra eu levar pra casa. Então diminui a ansiedade, diminui a dor. E assim, você falou que são poucos que usam aqui. Mas lá fora, outro dia você estava comentando comigo, que assim, ele não é novo lá fora do país, né? Não, ele é super usado lá nos Estados Unidos, ele é super usado. Principalmente em parte cirúrgica. Né? Então, aqui no Brasil, que infelizmente, né, a gente não tem tantos dentistas, tantos profissionais assim que fazem o uso, né? Mas a gente precisava ter ele mais no nosso consultório, né? A parte, eu digo não só a parte odontológica, a parte estética, como também na parte ginecológica, porque ajuda muito, né? A gente faz procedimentos ali, exames super desconfortáveis. Extremamente desconfortáveis. Que dá para você inserir nesses procedimentos. Com certeza, faz todo sentido. Acabou que lá nos Estados Unidos eles estão realmente à frente, né? Muito à frente. Mas que bom que temos, né, bons profissionais que estão sempre estudando e descobrindo coisas novas para trazer pra gente. Né? Eu tenho que faz toda a diferença. Tem que agradecer muito o Renato, viu, Renato? Muito obrigado por tudo, né? Porque foi realmente um divisor de águas para mim, no consultório, na minha visão com a odontologia, com a harmonização, né? Eu sempre procuro o máximo me diferenciar e o máximo trazer o bem-estar para o meu paciente, né? Ele precisa estar confortável no meu consultório. Eu quero que ele chegue lá, eu quero que ele esteja sem medo, sem ansiedade, sem desconforto. Né? Curtindo o momento, porque né? Você sai de um procedimento, né? Com a doutora Laís Goulart, você vai ficar feliz. Você vai estar bonito, mas por que não lá também não é gostoso, né? Não só o depois, né? Falar, que delícia tá aqui. Não, você chega lá, você fica com dor, você fica segurando, apertando. Eu quero o máximo tirar essa dor dele e levar a humanização ali para aquele procedimento, né? Para ROF. E o seu olhar pro paciente é tão atento, tão carinhoso, tão cuidadoso,
Que eu lembro que também você comentou que não é… Que antes mesmo da sedação consciente, você já tinha vários truquinhos ali pra deixar o paciente mais confortável. Eu quero que você conte, porque todo mundo deve estar achando que… não, elas combinam da Renata falar bem. Não, gente, ela é um doce, ela é um doce. Ela é um doce de pessoa, ela é um amor. Ela é um amor. E assim, não sou só eu que falo, encontrei a outra, sabe, num salão que falou a mesma coisa. Então assim, não sou louca. Mas eu quero que você explique realmente o seu jeito, para as pessoas entenderem o que você já fazia antes mesmo disso. Antes eu dava uma bolinha pro paciente, né? Aquelas bolinhas de fazer fisioterapia. Eu dava para ele apertar. E eu também tinha a aromaterapia, né? Que legal. Que era parte para pacientes ansiosos, eu tinha um olhinho. Então, tem vários pacientes meus que usaram esse olhinho já. Que é o de lavanda. Depois eu comprei o Serenity, que era um pouquinho mais forte. Tô fazendo propaganda não do Terra aqui, mas era Mas do são Terra. ótimos, eu também ótimos. E deixam calminhos mesmo. É porque não são todos, né? Sim. Não são todos que vai fazer o efeito que a gente quer. Com certeza. Então, uma vez eu fui num congresso e tinha uma dentista que trabalhava só com aromaterapia dentro do consultório. E aí eu falei, eu acho que eu vou levar isso lá pra dentro. Eu comprei pra mim, mas depois eu acabei levando também pro consultório e aí foi. Então aí eu pingo na mão do paciente, falo pra ele, respira 3 vezes. Tive paciente que teve crise de ansiedade na minha cadeira e eu dei esse olhinho pra ele. Na época eu não tinha sedação ainda. Então eu faço isso eu fazia isso pra tentar e já tava ali toda preparada, né? O mais confortável possível. Então, quando veio a sedação, eu falei, vai mais isso. Mais isso, vai fazer parte do que tudo que eu penso, né? Tudo que eu quero melhorar. E se aparecer mais coisa, eu vou querer mais coisa. Também. Quero também. A cadeira. Tem a massagem, quero também. E daqui a pouco vai ter um robozinho fazendo massagem no pé. Quero também. Mas isso é muito importante, porque isso é você, sabe? É isso que eu quero mostrar eu falo, gente, eu quero mostrar, quero que vocês conheçam, sabe? Porque é muito doce, isso é toda cuidadosa, isso é toda atenciosa. Então, já dá pra ver isso antes da sedação consciente. Isso só veio só pra reafirmar o que você sempre foi. Entende? E mais uma coisa, então assim, pra quem que ela, se você fosse falar assim, pra quem que ela é indicada? Se alguém perguntasse pra você, pra quem que a sedação consciente é indicada? Tem para algum público específico ou como é que é? Para todos os pacientes. Para todos. Não tem público específico, porque hoje eu vejo como que todo mundo precisa de ter esse conforto a mais ali, né? Então, eu realmente acho que para todos os pacientes. Tirando aqueles pacientes que têm a contraindicação, que infelizmente, como tudo, a gente também tem os pacientes que têm essa contraindicação, né? Não são muitos, mas são pacientes que têm enxerto em tímpano, né? Pacientes que respirador bucal, né? Que ele não vai conseguir respirar pelo nariz, né? Mas acho que esses pacientes, né, que tem um respirador bucal, tá usando um respirador bucal, acho que nem estariam, né? Ele respira pela boca. Ele não consegue respirar pelo nariz. Entendi. Sabe? Entendi. Então, aí não tem como ele né? Inalar e o respirador bucal, o paciente, né, que tem um enxerto de tímpano, paciente que tem hidrocefalia também. Mas ele também pode, desde que o médico e a válvula dele esteja certa, ele pode também fazer o uso. Grávidas no primeiro e segundo trimestre também não é indicado, mas né, depois você vê que depois o parto… Tanto é que no parto tem a indicação. É maravilhoso. E eu acho que assim, tanto pro parto normal, quanto pelo parto vaginal, quanto pela cesárea. Eu acho que tem que ser os dois, né? Porque você vai sentir a dor da contração e o outro é confortável, né? Você ficar sabendo que sua barriga tá sendo aberta, né? Então a gente acaba que eu acredito que vai ser incrementado cada vez mais, né?
a sedação no nosso dia a dia. No nosso país, né? Porque no lá nosso fora país. já é. Já é. No nosso país, exatamente né? isso. Então, por isso que a gente tem que tentar ficar mais à frente, sabe? Com certeza. Acho que... Mas isso são com os cursos que você faz. Porque É. toda vez eu vejo você tá se atualizando. Aí você vê, o aromaterapia você descobriu em um congresso. Esse você descobriu em outro curso. Então, assim, esse é o bom profissional. É. E são esses profissionais que a gente tem que escolher pra cuidar da gente. São pessoas que estão sempre atualizadas pra sempre trazer o melhor pra gente. É. E esses dias eu fiz o curso de sedação de novo, né? Foi dia 20, né? No feriado, né? Que eu fiz. Feriado eu fiz. E assim, gente. Tava um feriadão no sábado. E eu fiz a minha escolha, né? Que era estudar. Com certeza. Então, cada um faz a sua escolha, né? Se você quer ser um bom profissional, se você quer ficar à frente, você tem que estudar. Com certeza. Então, quantas vezes eu já deixei de fazer coisas de curtir, né? De sair, de viajar para estudar, Com né? certeza. Então, esse feriado eu fui, estudei mais, fiz mais um curso de sedação. Renato que me deu, né? Eu já fiz um curso com ele, fiz outro. E ainda fiz o da capacitação, né? Do aparelho. Então, assim, a gente também tem que querer, né, Renata? Tem que correr atrás. Tem que correr pra ser o melhor, atrás, tem que correr atrás. Pra se Você vê diferenciar, tem que correr atrás. Lá fora daqui, tá todo mundo já tendo isso Normal. normalmente. O dia a dia. Isso aí é normal, né? E aqui ainda não. Exatamente. Você vê 3.500 só no Brasil, é muito pouco. É muito pouco, gente. Olha quantas pessoas a gente tem. Quantos consultórios odontológicos a gente tem, né? Quantos dentistas a gente tem. É muito pouco. Muito pouco, muito pouco. Então, quando eu vi esses dados, eu falei assim, eu não acredito que o Brasil ainda tá assim, com tão poucos profissionais. Por isso que a gente não vê tanto. E profissionais de outra área, né? Porque você deu a dica aqui pra um ginecologista, uma ginecologista. Eu achei fantástico, porque é super incômodo os exames que a gente faz. Porque a gente tem tem agora também a parte estética, né? Que tá fazendo também dessa área. Reconstrução, da que parte é íntima. super desconfortável. Deve ser mesmo. Né? Eu tive uma colega que ela fez e ela falou assim, Laís, é insuportável a dor que eu senti. Aí ela falou olha, né? Eu comentei com ela, nossa, fala pra ela sobre a sedação. Aí ela falou assim, eu vou falar, porque se tivesse, eu não teria sentido tanta dor. Exatamente. Então, assim, é também um olhar do profissional. Exatamente. Até em clínica, gente, tô pensando aqui, clínicas pra tirar sangue, pra fazer exames, deveria ter. Até aquelas clínicas pra você poder fazer reposição de vitaminas. Gente, porque só aquela agulhinha é horrível. Tem esses pacientes que têm pavor, né? Às vezes a gente fala, Eu não gosto. Não, mas um procedimento tão bobo, mas às vezes pra você o procedimento é bobo, mas pro outro não é. Exatamente. Ou pro outro esse procedimento é terrível, é pavoroso, ele passa mal, ele tem ansiedade. Então, assim, a gente tem que olhar o paciente normal, mas a gente também tem que olhar o outro paciente que tem toda essa questão, sim, de trauma, de medo. Então, para isso que é tão de usada, fobia, de fobia, né? Com certeza. É tanto usada por isso mesmo, para pacientes que têm medo, têm ansiedade, têm fobia, têm... Com certeza. E você falou de procedimentos. Tem algum procedimento que ele acalma mais do que o outro ou não? Ou ele, em geral… Não, geral. Tá tranquilo? Geral, porque eu fiquei tranquilo. Pensando, será que o Botox é mais do que, sei lá, um preenchimento? Acho que não, né? Geral, é tranquilo. E mudou, então, a qualidade do seu atendimento depois que você aderiu à sedação consciente? Completamente. Completamente. Eu falo que uns 90%. Eu imagino. 90%. Porque a minha visão também mudou depois do aparelho, né?
Com certeza, não, eu imagino. E além da… que você falou também, só pra eu não deixar de perguntar, senão depois eu fico te lotando de perguntas nas nossas reuniões. Ai, imagino. Mas é que você falou que a pessoa pode sair sozinha, não tem problema. E ela sente algum desconforto, tipo formigamento, alguma coisa? Ou não? Ela sente. Tem paciente, não são todos, porque cada um vai ter um tipo de sensação, né? Uhum. Tem um paciente que ele não sente nada, ele só sente a molezinha ali, tô ficando um pouquinho mole, tô ficando relaxado. Tem pacientes que ele já sente uma dormência na mão, na perna, né? Como se fosse uma… Ficou relaxado. Ficou, formigando. Tem pacientes que ele sente um pouquinho de frio. Já tive pacientes que sentem um pouquinho de frio. Acho que fica muito relaxado, né? Eu tenho coberta no consultório também. Ai, gente, é muito Laís isso. É muito Laís. Que consultório de odonto você vai? Você vai lá fazer os seus procedimentos, tem uma cobertinha. Tem uma cobertinha de microfibra pra vocês lá. É muito Laís isso, sério. não tem como. E você falou de formigamento, essas coisas. Mesmo se eu sinto essas coisas, sinto frio, eu tenho um limite pra usar? Ou não? Se eu quiser ir toda semana lá, se, por exemplo, eu vou fazer um tratamento semanal, que cada semana você vai fazer alguma coisa em mim, eu posso usar todas as vezes? Pode. Mas essa sensação, Renata, é só no comecinho. Em algumas Depois pessoas. cessa. E algumas pessoas. Então, não é todo mundo que sente essas sensações de formigamento, ou de peso. Esse peso que a gente fala é porque o corpo fica mais pesado. Uhum. Então, não é todo mundo. As pessoas sentem esse peso, mas esse formigamento não é todo mundo. Mas em questão de quantidade, eu posso usar sempre ou não? Falar só uma vez por mês? Não, pode usar. Pode se eu usar. quiser toda semana, tipo, dias seguidos, se eu vou fazer 2 dias, 3, 5 dias de tratamento seguidos, eu posso usar seguidos? Pode usar seguido, sem problema nenhum. E se eu for fazer, por exemplo, um monte de pergunta, né? Pode perguntar. Mas eu quero saber, gente. Eu tô aqui pra isso, sabe né? Por quê? Porque depois, é igual eu falei pra você, depois do primeiro episódio, um monte de amigo meu encontrou, fez um monte de perguntas, eu fiquei, não sei. Mas se eu posso fazer vários em seguida, não tem problema. Mas tem tempo máximo de duração no mesmo ou não? Se eu quiser fazer uma harmonização completa no meu rosto, se eu vou poder comer do começo ao fim, ficar com ele? Pode ficar do começo ao fim. A gente tem que monitorar o paciente. Perfeito. Apenas. E eu acho legal, a gente está indo pro final, né? Passar um pouco, porque eu sou bem curiosa. Mas uma coisa que eu acho muito legal que você comentou, ainda vou falar com as suas palavras, que ainda tá aqui, eu anotei entre aspas, a sedação não te apaga, ela te acalma. Sim, ela te acalma, porque os pacientes têm medo disso, né? De apagar. Eles têm medo de eu colocar a sedação e dormir, apagar. Como se fosse uma anestesia geral. Não, gente, ela vai só acalmar. Vai só te deixar relaxado, você vai ficar com o olho aberto, você vai conversar comigo, você vai relaxar apenas. Só isso. Tirar aquela ansiedade, aquele medo e suportar mais a dor. Suportar, né? Você vai sentir o que eu tô fazendo, né? Você vai sentir eu fazendo o procedimento, vai estar consciente o tempo inteiro. Por isso que fala sedação consciente. Ela vai sentir eu mexendo no seu rosto, mas vai estar tranquila. Vai estar com o limiar de dor mais aumentado e suportando mais aquela dor. E ainda, dependendo do procedimento, eu vou ter anestesiado, então você não vai estar sentindo nada. Exatamente nada. Dependendo. Não vai estar sentindo nada e ainda relaxado. Pronto, você quer mais o quê, gente? E um momento pra você é tão importante, né? Eu tenho uma paciente, só comentar isso. Agora ela falou assim: Laís, eu posso ver o tamanho da agulha? Eu falei, não é agulha, é cânula. Você quer ver mesmo? Quero. E ela fez o bioestimulador. Uhum. Ela fez um combo que eu faço lá, que é de bioestimulador, PDRN. É sensacional esse combo, vocês precisam experimentar. Vocês ficam ligados aqui nesse podcast que a gente vai falar de todos esses procedimentos, né? Todos, vamos. E ela decidiu fazer.
Ela falou assim, mas eu só faço com a sedação. Ela tinha feito o Botox e depois ela animou de fazer o bioestimulador. Por quê? Porque ela experimentou. E mesmo olhando a cânula, gente. E aí ela olhou e falou assim, eu não acredito, isso foi depois. Ah, tá, ela pediu pra ver depois. Você tava com isso aqui dentro do meu rosto? Eu falei, tava. Eu falei assim, mas eu não senti nada. Eu achei, pra mim você tava fazendo isso aqui, ó. Aí eu falei, não, você tava sentindo o meu dedo. Aham. Ela falou assim, ah, é? Eu falei, é. Ela falou assim, eu tava sentindo você fazer isso aqui. Então ela não sentiu. Olha que ótimo. E a cânula, gente, é horrorosa. Então, pra você ver o quanto que é bom fazer. Bom, já descobrimos que ela é um doce de pessoa no primeiro episódio, conhecendo ela. Agora, no segundo, já descobrimos que podemos fazer o tratamento com ela relaxado. Já descobrimos que ela é uma ótima profissional, porque, ó, eu trouxe aqui ainda depoimentos que eu recebi ao vivo de pessoas que vieram. Agora, gente, só falta conhecer os próximos episódios com os tratamentos, não é isso? Que vão ser maravilhosos. Vão ser maravilhosos. Então, gente, fique ligado nos próximos episódios. Eu espero que vocês tenham gostado desse. Eu amei, porque o jeito que você explica dá pra gente entender, a gente fica calmo, porque você é muito atenciosa, você explica tudo calmamente. Nossa, a gente sai aliviado mesmo. Que bom, né? Que é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa deixar tanto quem a gente conversa, que tá interessado, quanto os pacientes, deixar eles calmos, né? A gente tem que levar pra esse lado, né? Mais humanizado. Exatamente. Que eu acho que é o que tá faltando hoje em dia. Exatamente. As pessoas precisam ser mais… levar mais pro lado humanizado. Com né? certeza. A parte profissional. Com certeza. Bom, pra quem quiser seguir você nas redes sociais pra ficar por dentro mais do seu trabalho, qual que é o seu @? Doutora Laís Goulart. Então segue lá, não perde. Não esquece também de se inscrever aqui no canal, porque vai vir muito mais vídeo. Ativa o sininho também pra você ficar por dentro assim que sair o vídeo e não perder nada. E até o próximo episódio. Tchau! Tchau!